Assinala-se hoje o Dia Mundial das Doenças Raras. Há mais de 6.000 doenças raras identificadas que afetam entre 6% a 8% da população mundial. A RTP foi conhecer um desses casos. Bom, então vamos lá. Nos primeiros momentos de vida chorava muito compulsivamente. Os médicos e enfermeiros que assistiram ao parto, começaram a ficar preocupados porque não sabiam porque é que eu chorava. O motivo do choro de Isabel era uma costela partida, a primeira fratura de mais de 40 que fez ao longo da vida. Foi-lhe diagnosticada osteogénese imperfeita, uma doença rara que entre os portugueses afeta 1 em cada 15.000. A osteogénese imperfeita é uma doença congénita relacionada com o colagênio. O colagênio é, por assim dizer, o nosso cimento armado, ou seja, aquilo que dá estrutura ao nosso corpo. Realmente, esta deficiência do colagênio traduz fundamentalmente uma fragilidade óssea. É conhecida como a doença dos ossos de vidro e é nos primeiros anos que a fragilidade óssea provoca mais fraturas, condicionando muitas vezes a vida destes doentes. Até aos 3 anos de idade, eu ainda conseguia andar, tinha locomoção, mas as fraturas começaram a ser muito continuadas e depois os internamentos em hospitais, as imobilizações acabaram por me prejudicar. Pronto, eu não tive possibilidade de continuar a andar. Daniel, podemos ir? A fragilidade óssea é apenas um dos lados desta doença, que pode ter inúmeras consequências. Traz problemas em termos, por exemplo, do desenvolvimento da coluna, com o aparecimento de escolioses, que podem ser relativamente graves, e isso podem trazer também algumas alterações em termos da função respiratória. E depois tem outros problemas, portanto, traz algumas alterações do ponto de vista das peças dentárias, as dificuldades que tem em termos da audição, pode provocar realmente uma surdez. Eu comecei a ter alguma dificuldade em seguir as aulas porque não ouvia os professores. Pronto, começaram a ser feitos exames médicos e descobriu-se que a minha desmineralização óssea tinha afetado o ouvido interno. Isabel acabou por ficar com uma surdez de grau profundo. Anos depois, um implante devolveu-lhe parte da audição. Aprendeu a lidar com as limitações que a doença lhe impôs. Hoje, apoia-se no filho, mas garante que quem sofre destas doenças tem de juntar forças. É importante, sobretudo, que os deficientes se assumam como tal e juntem as suas forças e consigam dar os passos, não se acomodarem. Não, temos que lutar. Portugal tem, a partir deste sábado, uma estratégia nacional para promover o tratamento especializado destas doenças, que afetam entre 600 e 800 mil portugueses. E é sobre as doenças raras que vamos falar com Marta Jacinto, é presidente da Aliança Portuguesa das Associações de Doenças Raras. Marta, boa noite, obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Foi, como vimos, aprovado hoje uma nova estratégia nacional para as doenças raras. Já havia um programa nacional pioneiro na Europa, aprovado em 2008, nunca saiu do papel. Que garantia é que tem que desta vez vai ser diferente? Antes de mais, queria agradecer, em nome da Aliança, o convite que nos foi interessado e responder à sua questão. Efetivamente, o Plano Nacional nunca saiu do papel e na conferência que nós organizámos ontem e hoje na Assembleia da República, dessa conferência saíram algumas conclusões e uma delas seria uma proposta que é essencial a implementação do Programa Nacional. Sendo que agora o lançamento desta estratégia é uma boa notícia, porque ao fim de 7 anos finalmente temos alguma mudança, temos alguma evolução. O que esperamos agora é que não se percam mais 7 anos e que desde já se comece a implementação. Nós, doentes, estamos disponíveis para ajudar e para dar o nosso contributo, a nossa experiência e o nosso conhecimento na implementação desta estratégia. Para percebermos essa estratégia, pergunto-lhe também quais são as principais dificuldades nesta altura com que se debatem estes doentes.
depende das doenças raras, as doenças são muito... No modo geral, em termos de acesso, por exemplo, aos cuidados de saúde, quais são as principais dificuldades que sentem? Uma das principais dificuldades prende-se, no caso das doenças que são mais incapacitantes, na atribuição dos graus de incapacidade, porque a tabela de incapacidades não está vocacionada para as doenças raras, portanto é uma grande necessidade. Depois há uma outra necessidade que é dos registros, para que se possa perceber onde é que os doentes estão e como agir. Ainda uma outra dificuldade prende-se com o diagnóstico. Portanto, muitas vezes as pessoas passam, na maioria até, passam vários anos até que serem diagnosticadas. Isto quer dizer que mesmo nos casos em que há algum tipo de tratamento, possivelmente a pessoa não está a receber esse tratamento e portanto, não está a controlar a evolução que podia ser controlada da doença. Mesmo não havendo o tal programa nacional, não tendo sido pelo menos implementado, há hospitais, digamos assim, de referência para as doenças raras? Há alguns... Com cuidados mais específicos para sim, estes? Há algumas equipas que se dedicam especificamente a algumas doenças raras e que acabam por congregar e tratar e acompanhar os doentes de uma determinada doença. Nos chamados hospitais centrais ou distribuídos? Tipicamente em hospitais centrais, mas também há situações em hospitais privados. Contudo, estas equipas não são reconhecidas ainda como centros de referência, até porque um centro de referência é mais do que isto. Um centro de referência implica que há investigação, que há formação de profissionais de saúde que depois vão agir em proximidade, que há uma abordagem diferente. Portanto, um doente que vá, por exemplo, ao médico de família, o médico de família, à partida, mesmo depois de feito o diagnóstico, há dificuldade em saber para onde é que se encaminha esse doente, é isso? Exatamente. Sabe-se, mas de uma forma empírica, não está referenciado o hospital adequado? Correto. E também, adicionalmente, há muitas doenças para as quais não existe este tipo de equipas. Portanto, nas mais de 6.000 doenças raras... Dessas questões que falou aí, da incapacidade, do reconhecimento da incapacidade, por exemplo, algumas dessas vossas reivindicações estão contempladas nesta estratégia nacional? Há pouco tinham sido ouvidos, supostamente, para ajudarem na elaboração desta estratégia. No ano passado, a Aliança, como representante de várias associações, foi chamada à Direção-Geral de Saúde para se pronunciar sobre um documento. Foi-nos dado 30 minutos para analisar e pronunciarmos sobre o documento. Portanto, nós não ficámos conhecedores da totalidade do que estava ali plasmado e, na altura, acima de tudo, o que nos chamou a atenção foi a necessidade ou a falta de referência à participação das associações e dos representantes dos doentes na elaboração da estratégia, porque, no fundo, aquilo que se prevê é que, em cada ano, uma comissão defina quais são essencialmente os pontos a abordar no ano seguinte. E nesta comissão não está prevista a presença de nenhum representante dos doentes. Portanto... essa seria logo a partir de exato. Mas, como disse, nós fomos consultados no ano passado. Este ano, desde que saiu a estratégia, ainda não tivemos a oportunidade de analisar profundamente. Achamos que esta estratégia não é tão pormenorizada como o Plano Nacional era. O Plano Nacional tinha muitos pontos muito concretos para serem implementados. A estratégia é algo mais genérico. Vamos ver o que vai acontecer com esta estratégia nacional aprovada hoje. Marta Jacinto, obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Muito obrigada. Neste Dia Mundial das Doenças Raras.